Rafa fica apreensivo com um novo plano sugerido por Kate, mas Jennifer percebe o comportamento suspeito de Rafa. Jennifer ficou revoltada com os acontecimentos recentes de Vai na Fé, mas ainda precisará ficar atenta a algo perigoso que acontecerá ao seu redor. A universitária começará a desconfiar do comportamento de Rafa durante os próximos capítulos da novela das 7. A justiça falhou ao inocentar Theo da acusação de estupro, o deixando livre para continuar com seu comportamento doentio com outros personagens importantes para a trama. No entanto, parece que algumas pessoas já estão criando formas de puni-lo pelos seus crimes. Acontece que Kate criou um plano para torturar Theo e fazê-lo sofrer na pele tudo o que ela passou. Rafa será parte do plano, simulando o próprio sequestro, mas a pressão para que tudo saia perfeitamente o deixará apreensivo. Jennifer irá perceber o comportamento estranho do irmão, ficando alerta para o caso de algo ruim acontecer muito em breve. Não irá demorar para o plano ser colocado em prática, confirmando as suspeitas da universitária, mesmo sem saber quem está por trás da armação. Kate irá passar dos limites com seu plano para extorquir Theo, simulando o sequestro de Rafa, e podendo causar uma verdadeira tragédia durante os próximos capítulos de Vai na Fé, pois Hugo será atingido por um tiro e ficará à beira da morte após embarcar neste plano ridículo. O que você achou? Escreve aqui nos comentários. Vamos continuar com o vídeo e já aproveita para clicar em gostei e se inscrever no canal. Theo irá do céu ao inferno na reta final de Vai na Fé. Ele chegará a ser absolvido no julgamento pelo estupro de Janaína e ainda vencerá um prêmio de empresário do ano, mas seus dias de glória durarão pouco tempo. Grazi verá o abusador se exibindo na premiação, ficará revoltada e decidirá procurar bem para denunciar o criminoso novamente. Após ouvir detalhes do caso, o advogado enfim encontrará uma prova contra o Crápula na novela das 7 da Globo. A moça havia fugido por medo de represálias pela denúncia, uma vez que Hugo e outro comparsa de Orfeu a ameaçaram de forma brutal. Mas ela se sentirá injustiçada ao ver o homem que abusou dela livre, absolvido pela justiça e ainda recebendo homenagens por um suposto trabalho social. Ela cansará de ter medo e recorrerá a Ben, para quem voltará a contar os detalhes do que lhe aconteceu. Desta vez, o bacharel em direito se atentará a um detalhe do relato, o final, quando ela diz ter sido encontrada num beco escuro. Pera, você lembra que rua era essa? Questionará ele. Era ali no centro, perto de um estacionamento, descreverá a corretora de imóveis. O personagem de Samuel de Assis, então, explicará a sua ideia. É isso. Não tem gravação no bar, mas pode ter nessa rua. Ou no caminho até lá. Me explica direito que rua é essa que eu vou falar com o investigador, refletirá. O retorno do investigador será rápido. Ele ligará para bem poucos dias depois de ser informado do caso. De quebra, trará notícias ótimas. Salve, doutor. Tudo bem por aí? Vai melhorar agora. Estou naquele endereço que o doutor me passou. Daqui a pouquinho, eu vou mandar um material que o senhor vai gostar de ver, soltará ele. Uma câmera de segurança das proximidades terá flagrado Theo tirando Grazi praticamente desacordada de um táxi. As imagens serão provas contundentes do crime cometido pelo vilão, exatamente o que Ben mais precisava. Afinal, no caso de Janaína, o bandido terá sido absolvido por falta de provas. Desta vez, tudo indica que ele pode ser preso. Depois da morte de Dora, Lumiar vai decidir largar a carreira e ir para fora do país em Vai na Fé. Desiludida por ter sido enganada por Theo, a advogada ainda vai sugerir que Lui viaje com ela. Ao saber da ideia da ex-mulher, Ben vai ser pego de surpresa. Quem disse que eu não posso querer jogar tudo pro alto também? Talvez eu queira fazer um ano sabático, anunciará. Lumiar contará ao ex-marido sua intenção de sair do país no capítulo do dia 21 da novela das 7 da Globo. Hoje, eu entendo você. Querer mudar de vida, voltar pro início. Olha pra mim. Me apaixonei por um abusador. Defendi ele no tribunal. Abandonei meus alunos. Perdi minha mãe. Não sobrou nada, dirá ela. Para quem não lembra, o casamento de Lumiar e Ben começou a sofrer um abalo quando a loira revelou ao então marido que nunca quis tirar um ano sabático com ele como planejavam há anos. Confesso que não imagino você num trailer apertado sacolejando por aí, falará Ben. Nem eu.
Meu ano sabático seria em bons hotéis. Na Toscana, de preferência, brincará Lumiar. Já em conversa com Louis, Lumiar se mostrará bem apaixonadinha. O cantor falará que não quer que a relação deles acabe. Eu só vou ficar no Rio por pouco tempo, resolvendo as coisas para poder viajar, falará a personagem de Carolina Dickman. E se eu te pedisse para não viajar, perguntará o músico. E se eu te pedisse para ir comigo, vai sugerir a loira. No capítulo entregue ao elenco, a autora escreveu que Louis estará agitado com a proposta e Lumiar surpresa com a própria impulsividade. Mas agora? Eu quero voltar para minha carreira. Cantar, subir no palco, dirá ele. E eu não sei se posso voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Nem a ser quem eu era, responderá a advogada. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, para o desespero das vítimas e dos espectadores, a decisão do juiz será favorável a Theo. Há tempos, os amantes de teledramaturgia não ficavam tão perplexos com a realidade caótica de um vilão, mas Emílio Dantas mergulhou de cabeça na complexidade de Theo para apresentar um personagem inteiramente baseado na vida fora da tela. Os próximos capítulos de Vai na Fé mostrarão o canalha saindo vitorioso do processo judicial encabeçado por Ben. O doloroso retrato da sociedade é um toque genial e, ao mesmo tempo, perturbador, afinal é exatamente o que milhões de vítimas de abuso enfrentam em suas rotinas. Sol vai ter que se contentar com mais um episódio lamentável, mas ainda terá um pingo de esperança em torno da carreira musical. O problema? Theo também vai tentar arruinar isso. Com o auxílio peculiar de Erika, que utiliza a internet para ampliar a rede de difamação contra Sol, e de seu novo advogado, Ricardo, Theo manipula completamente a decisão do juiz e consegue contar com a sorte em momentos importantíssimos. A exemplo de quando Clara simplesmente surta após um confronto com Helena e é dispensada do caso pelo juiz, sem prestar depoimento. O toque final para garantir a vitória de Theo será a participação de Neide como testemunha. Ela não terá pena de acabar com a reputação de Sol e também aproveita algumas brechas deixadas propositalmente por Ricardo para rasgar elogios à índole de Theo, apontado como um suposto pai amoroso em busca de redenção. O juiz acredita na baboseira e deixa todos com cara de derrota após anunciar seu veredicto. Kate pagará caro por tentar fazer justiça com as próprias mãos em Vai na Fé. Após forjar o sequestro de Rafa na intenção de arrancar dinheiro de Theo, a jovem ficará no meio de um tiroteio e ainda terminará presa na novela das 7 da Globo. Ao ver a dificuldade financeira de Clara após a separação, o casal pensará em um jeito de fazer o vilão pagar o que é da ex-mulher de direito. O plano genial será fingir que o garoto foi raptado por bandidos, mas tudo sairá rapidamente do controle. Em vez de simplesmente pagar o resgate, Theo chamará a polícia para resolver o caso. Os agentes cercarão o lugar combinado para entregar o dinheiro, que será o mesmo em que os adolescentes estarão escondidos, o terreno ao lado da igreja. Hugo acabará aparecendo no local para se abrigar e dará de cara com o casal. O grafiteiro levará a pior ao ser atingido por um tiro durante a operação para prender os falsos sequestradores. Apavorada com o fracasso retumbante de seu plano, Kate sairá de lá direto para a delegacia no capítulo previsto para ir ao ar no dia 18. Eu quero ligar para minha mãe. Não tem esse negócio de direito a uma ligação? Ei, pedirá ela, quando já estiver detida. Ei, minha ligação. Quero falar com a minha mãe. Melhor, meu advogado. Eu tenho advogado, tá bom? O nome dele é Benjamin Garcia, advogado chique e famoso, continuará. A delegada prometerá passar o recado para o advogado e encaminhará Kate para a cela. Bonitinha, você e seu comparsa foram presos em flagrante extorsão mediante sequestro, anunciará a policial. Não era sequestro. Vocês entenderam tudo errado. Eu sou namorada do Rafa, cadê o Rafa? Ele pode explicar tudo, implorará a garota, enquanto estiver sendo levada para trás das grades. O roteiro entregue aos atores descreve que a personagem de Clara Monet aparecerá em seguida assustada como um cachorrinho num cantinho da cela da delegacia. Ela chora de soluçar, toda encolhida. Quando Ben finalmente aparecer para defender Kate, ela admitirá a burrada em que se meteu. Foi tudo um plano idiota, tio. Muito idiota. Eu e o Rafa, a gente só queria tirar uma com a cara do Theo. Conseguir dinheiro para a mãe dele pagar as contas.
Eu nunca ia sequestrar o Rafa de verdade. O Hugo nem sabia de nada. Acho que o Hugo levou um tiro. Ele tá vivo? Tio, ajuda o Hugo também. Enquanto um grande time se esforça para obter justiça contra Theo dentro dos limites da lei, Kate tenta se vingar do canalha com um plano absurdo. A impulsividade de uma jovem indignada pode simbolizar um desastre generalizado nos próximos capítulos de Vai na Fé. Depois de um longo período sem grandes ações efetivas contra Theo, Kate até dá sinais de lógica ao afirmar que pretende se vingar, mas ela decide pular o caminho da legalidade e combina com Rafa um dos piores planos já vistos em todo o folhetim. Em breve, a jovem convence o namorado a forjar o próprio sequestro, na esperança de extorquir um bom dinheiro do cafajeste. Sem pensar nos fatores mais óbvios, Kate ignora o fato de que Theo pode formar um time com bandidos declarados e policiais corruptos para averiguar a situação do filho, e não vai levar muito tempo para a ideia do sequestro virar contra sua criadora. Rafa se empolga para ajudar a parceira, principalmente porque os dois terão acabado de reatar o namoro e estarão com um exagerado senso de segurança, talvez na pior hora possível. Sem dificuldades, Theo conseguirá localizar o paradeiro de Rafa após o suposto sequestro, e os policiais à paisana convocados para a busca não têm pena de agir com violência, motivo pelo qual um outro personagem pode sofrer graves consequências. Hugo se oferece para ficar no apoio durante a execução do falso sequestro, mas ele não consegue agir com rapidez para escapar dos agentes bancados por Theo. O resultado pode ser catastrófico, com direito a uma internação de emergência capaz de colocar o desenhista entre a vida e a morte. Nada de graça e paz para Sol em Vai na Fé. Pelo contrário, ela assumirá todos os sentimentos contrários a esses ao descobrir que Jennifer foi parar no hospital após passar um período sob os cuidados de Theo. A dançarina confrontará o empresário, que ainda terá a audácia de debochar do estupro que cometeu contra ela. Furiosa, a evangélica o esmurrará sem dó. O barraco acontecerá em pleno hospital, para onde a estudante de direito terá sido transferida sob suspeita de intoxicação alimentar. Rafa terá recebido o mesmo diagnóstico, embora eles não tenham ingerido nada de estranho nos últimos dias. A verdade é que Theo terá envenenado os próprios filhos. O crápula tomará atitude após descobrir que os dois estavam mancomunados contra ele. Jennifer terá elaborado um plano logo depois de o bandido ser inocentado no processo de estupro. A mocinha e Rafa fingirão se aproximar do pai para tentar encontrar provas das irregularidades da empresa. Com isso, assegurarão que ele seja condenado no caso de contrabando. O problema é que Theo ouvirá uma conversa deles e descobrirá tudo. Sonso, ele ainda convidará os filhos para um jantar chique e fingirá ser um pai carinhoso. Na primeira oportunidade, contudo, o maldoso pingará uma substância esquisita na comida dos dois. Eles passarão muito mal e irão para o hospital na mesma noite. Sol receberá um alerta e correrá até o local. Ela terá um piripaque ao encontrar o abusador lá. Se eu souber que você encostou um dedo na Jenny ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato, gritará a ex-princesinha do baile, fora de si. Te acalma, o médico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada e passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros, alfinetará o bandido. A personagem de Sharon Menezes terá um ataque de ódio. Ela meterá a mão na cara dele na mesma hora, e seguranças precisarão contê-la para evitar um barraco maior. Mas nem isso fará com que ela cale a boca. Seu canalha, abusador, gritará a dançarina, enquanto será escoltada para fora do hospital. Ben não desistirá de pôr Theo atrás das grades em Vai na Fé, mesmo após o crápula ser inocentado no processo de estupro. O advogado chegará a ponto de selar uma aliança com Orfeu para provar o contrabando cometido com o aval do ex-melhor amigo. Ele sequer guardará segredo sobre isso. O mocinho abrirá o bico sobre seus planos na primeira vez que trombar com o empresário na novela das 7 da Globo. O engravatado se empolgará após receber uma resposta malcriada do empresário, que se revoltará por ter sido chamado de criminoso. O ex-marido de Clara afirmará que a palavra do bacharel em direito não vale nada, uma vez que ele não tem provas do que está dizendo. Bem, então, evocará a memória do bandidão de Piedade e detalhará todo o seu plano. O Orfeu me procurou.
Ele tem muita coisa para contar, cravará. O personagem de Emílio Dantas tremerá de pavor diante da ameaça. Ainda assim, argumentará que o ex-sócio não tem prova contra ele. O namorado de Sol dará uma risada debochada. Se eu topar ajudar, ele me passa celulares, mensagens, tudo. É tentador. Quer ver o que ele me mandou agora há pouco? Perguntará o mocinho, que mostrará um print no celular. O pai de Rafa fará de tudo para não demonstrar medo, mas sairá da sala do ex-amigo completamente sem chão. O tiro dele terá saído pela culatra, afinal. Theo fará a visita num esforço de reconciliação, pedindo a companhia do advogado numa premiação. Mas os dois começarão a discutir, e o bafafá logo tomará consequências inesperadas. Nem os filhos de Theo vão se safar dos planos macabros dele em Vai na Fé. O bandido chegará a ponto de envenenar bebidas nos copos de Rafa e Jennifer para se vingar de uma traição cometida pelos dois. Os irmãos vão se aproximar do pai para tentar arrancar provas dos crimes dele, mas o crápula descobrirá a verdade e se revoltará na novela das 7 da Globo. Os dois tomarão a medida arriscada depois que o vilão for inocentado no processo por abuso sexual. Eles perceberão que a única chance de mandar o empresário para a cadeia seria fazê-lo ser condenado por contrabando, afinal, ele já está respondendo a um processo sobre isso, assim como Orfeu. O problema será encontrar provas de que Theo estava diretamente envolvido no crime. O namorado de Kate tomará a iniciativa. Ele engolirá o orgulho e se aproximará do pai, principalmente depois de Clara viajar para São Paulo. Em determinado momento, o rapaz voltará a morar com o Theo. Jennifer se juntará a eles logo na sequência, para desespero e confusão de Sol. Pai e filhos conviverão tranquilamente a princípio, e Theo realmente achará que os jovens começaram a amá-lo. Um dia, porém, ele ouvirá uma conversa dos dois e descobrirá que tudo se trata de um plano. O empresário manterá a postura e se fingirá de sonso até ter uma oportunidade para atacar. Ele ainda tratará os filhos com carinho excessivo, assustando-os. Certa noite, o maldoso levará Jennifer e Rafa para jantar fora. O comportamento dele causará estranhamento, e os irmãos só esperarão o pai virar as costas para fofocarem. Eu ainda não engoli esse Theo cheio de amor pelos filhos. Ele está armando alguma coisa, dirá o personagem de Caio Manhente. Mas aqui ele não vai fazer nada. Lugar público, cheio de gente influente. Amanhã, quando o Theo for trabalhar, a gente vai embora daquele apartamento, responderá a Jennifer. Mal saberão eles que o cínico já estará agindo. Em vez de se dirigir ao banheiro, Theo se apoiará no balcão da cozinha e pingará um líquido misterioso na salada que será servida aos filhos. Os jovens sairão do restaurante tranquilos, mas vão piorar no decorrer da madrugada. Eles acordarão passando muito mal e sentindo fortes dores. Theo os levará ao hospital, onde eles serão internados e medicados.